Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje, iniciando a aula de número 9 da disciplina Avodá 1, e da qual nós já começamos a estudar a respeito daquele conhecimento sobre o Criador e a importância de conhecer o Criador para evitar a Avodá Zará, ou seja, esse é o verdadeiro conceito de idolatria. O que é idolatria? Idolatria é classificado em hebraico como Avodá Zará, ou seja, serviço estranho. É tudo aquilo que Hashem não ordenou ou aquilo que Hashem proibiu. Isso constitui-se Avodá Zará, serviço estranho, idolatria. Bem, e daqui você viu primeiro a respeito de como despertar esse conhecimento do Criador e viu que esse conhecimento de Deus é necessário, primeiramente, você está reconhecendo que existe um Criador absoluto sobre todas as coisas, viu que a maneira de acreditar nesse Criador é da forma que a Sagrada Torá menciona esse Criador, ou seja, através dos seus atributos, e entre esses atributos tem um principal, que fala sobre a unidade dele, que é a unidade simples, não é uma unidade composta, é uma unidade simples, ou seja, o Criador não é uma trindade, uma dualidade, né? E tampouco ele está submetido às ordens dentro do tempo e do espaço, como todos os outros seres. Não, o Criador está acima do tempo e do espaço. E vimos também a respeito que devemos despertar no nosso coração um temor verdadeiro e um amor verdadeiro pelo Criador, e da qual devemos também honrar a revelação sagrada que ele deu ao povo de Israel, que foi a Torá Sagrada. E quando honramos a Torá Sagrada, ela tem que ser honrada integralmente, ou seja, tanto na parte escrita quanto na parte oral. E aprendemos, inclusive, que é muito importante estarmos nos comunicando com o Criador, servindo a Ele, e principalmente também a respeito de estar estudando as 7 leis universais, já que devemos cumprir as 7 leis universais. Ou seja, devemos estar cientes de todos os detalhes no cumprimento das 7 leis. Isso, claro, obviamente, obriga a todo ser humano que possa estudar esse tipo de conhecimento. Bem, legal. Então, daqui você viu também, né, que quando uma pessoa comete um tipo de transgressão, ela pode ter a oportunidade de retornar para o Criador, né? E dentro dessa parte desse retorno para Deus, é um pouco disso que nós estamos fazendo aqui hoje, inclusive. Bem, legal. Então nós vimos a parte que eu chamo parte positiva da mitzvah de não praticar idolatria, de Avodah Zará. Agora, a mitzvah de Avodah Zará, ela vai ter a sua parte negativa, ou seja, a sua parte proibitiva. Dentro da ordem de não praticar idolatria, e principalmente é agora que a gente vai entender mesmo o conceito de idolatria e principalmente como evitar essas práticas errôneas. Então, hoje, nós vamos falar sobre um conceito muito importante que, assim como na primeira ramificação, nós vimos que o ser humano deve acreditar que existe um Criador e que esse Criador é o uno e único, existe o outro lado da moeda, ou seja, existe aquilo que está do lado oposto sobre isso. E o que está do lado oposto sobre esse ponto? Ao mesmo tempo que você deve acreditar que o Criador é uno e único, logo, você não pode acreditar que exista outra divindade além dele. Então, essa é a primeira, na verdade, essa é a raiz, né, da mitzvah de Avodah Zará, de não praticar idolatria. Ou seja, não acreditar que exista outro tipo de ser além de Hashem, o uno e único. Então, veremos na aula de hoje sobre esses pontos explicados à luz, é claro, da Torá Sagrada e à luz da sabedoria do povo de Israel, onde estaremos falando um pouquinho sobre o sentido correto de aprender sobre esses pontos. Bem,
Então, primeiramente, nós temos aqui o versículo que é raiz sobre esse texto. Qual que é o versículo? Qual que é a referência? Ela é a referência raiz. A ideia é a seguinte, que quando Adão, o primeiro homem, ele ouviu uma ordem da qual foi dito a ele, e ordenou Hashem ao homem, Elohim ao homem, de toda a árvore do jardim comerás. A palavra e ordenou que está ali, ela indica que ele recebeu ordens. Não apenas essas ordens de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas algo até mais profundo que estava incluso naquele versículo, só que de forma o quê? De forma, digamos assim, de forma codificada. E quando é dito, né, e ordenou Elohim, a palavra Elohim ali representa que o versículo de Êxodo capítulo 20, versículo 3, ele tinha sido dito primeiramente a quem? A Adão, primeiro homem. E depois foi repetido no Monte Sinai. E como toda ordem que foi dita anteriormente e depois foi repetido no Monte Sinai, isso inclui o quê? Isso inclui absolutamente um ponto muito especial. Qual é esse ponto especial? O ponto de não acreditar em qualquer tipo de força ou poder além de Hashem. Bem, Êxodo capítulo 20, então, versículo 3, é uma referência que eu acredito que muitos de vocês conhecem, né? Muitos de vocês conhecem esse versículo. E esse versículo, inclusive, ele faz parte dos 10 pronunciamentos, entre os 10 pronunciamentos. Geralmente o pessoal chama de 10 mandamentos, tudo bem. Entre os 10 pronunciamentos, esse seria o segundo, né? Porque o primeiro seria, eu sou Hashem teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e o segundo seria praticamente esse. Então, o segundo seria praticamente esse, ok? Então, Êxodo capítulo 20, versículo de número 2, versículo número 3, melhor dizendo. Como está escrito? Lo lecha yehye Elohim acherim al panai. Ou seja, lo lecha yehye Elohim acherim al panai. Ou seja, não terás outros deuses diante de mim. Então é interessante porque a palavra que está aqui como traduzida como Elohim, eu estou falando Elohim para não falar o nome sagrado, um dos nomes sagrados em vão. Essa palavra Elohim, ela tem um radical. Qual que é o radical da palavra Elohim? O radical da palavra Elohim é a palavra El. O que significa literalmente a palavra El? Significa força, poder. Então, praticamente aqui Hashem está dizendo, não terás outras forças ou outros poderes além de mim, ou seja, além de Hashem. Então, a proibição, qualquer força ou qualquer poder que você coloca, ou seja, a mais em Hashem, como tipo pluralidade, ou ao lado de Hashem, ou entre você e Hashem como intermediário, seria uma proibição aqui, tá? Essa seria praticamente uma proibição. Ou seja, a conexão entre o ser humano e o Criador, ela deve ser delineada somente através de quê? De uma conexão pura entre você e o Criador, sem colocar nada no meio dessa comunicação, ok? Então, vamos ver isso na prática. Lá no Sefer Hinur, número 26, Sefer Hinur, então, número 26, o que nós encontramos no Sefer Hinur? Está escrito aqui, o Sefer Hinur, gente, ele é um código de leis, assim como tem o Sefer HaMitzvot, e ele procura explicar as mitzvot, das 613, só que muitas das 613, elas vão se enquadrar dentro da explicação de ramificação também para nós, entenderam? Então nós temos aqui no Sefer Hinur uma parte muito especial sobre isso, e o que está escrito? Olha só, ele vai interpretar Êxodo capítulo 20, versículo 3.
que está escrito, né? Não terás outros deuses diante de mim. E aí, o Sefer Hinukh vai entrar com a seguinte explicação, que você não deve acreditar em outros deuses, exceto Hashem. E o Narmânides, que sua memória seja abençoada, escreveu em Êxodo 20, versículo 3, que você só vai descobrir que as Escrituras afirmam outros deuses sobre a crença do coração. Mas, a respeito de sua feitura, ele nunca irá declarar, não faça outros deuses, visto que a expressão fazer não se ajusta a outros, visto que eles não podem ser feitos. E os sábios de bendita memória foram bem precisos nisso, e essa proibição é um grande princípio fundamental da Torá, já que tudo depende dela, pois eles, os sábios de bendita memória, disseram no Sifrei Bamidbar 111:1, que qualquer um que cede à idolatria é como se negasse toda a Torá. E é o mesmo que se aceita qualquer coisa como um Deus, além de apenas Deus. Ou se ele o adora de acordo com a sua adoração, ou seja, de maneira que aqueles idólatras que acreditam nisso o adoram, ou seja, não de acordo com a sua adoração, mas se ele o adora de acordo com as 4 formas de adoração bem conhecidas, e eles são sacrificando, trazendo incenso, derramando e se curvando, ele transgrediu. Você não terá. E derramar e borrifar são uma coisa, e aqueles que borrifam são responsáveis, assim como aqueles que derramam. Então, interessante, pessoal, que o seguinte, que o Narmânides, ele dá uma seguinte opinião sobre isso. Na opinião do Narmânides, o que está se falando aqui no texto é uma proibição relacionada à fé. Sim, a fé. Acreditar que existam falsos deuses e que esses deuses realmente sejam existentes, ou seja, sejam reais. Essa é aquilo que o Narmânides está falando aqui. Ou seja, você atribui que esse tipo de ídolo realmente seja verdadeiro. Então, daqui é essa a proibição. Por quê? Porque o Narmânides ele vai dizer o seguinte sobre esse ponto. Ele vai dizer que você não pode dizer isso sobre algo. Você não pode dizer isso sobre algo que pode ser feito, não fazer Deus, porque é impossível de fazer alguma divindade, né? Absolutamente. Quem vai fazer uma divindade? Pode fazer um ídolo, ou seja, uma estátua. Mas uma divindade é impossível construir. Então, é isso que o Narmânides vai dizer. E aí, o texto ele vai continuar e vai apresentar outras fontes. Entre eles, vai apresentar o Sifrei Bamidbar, que é um Midrash, e vai dizer que qualquer um que cede à idolatria é como se negasse toda a Torá. Ou seja, uma vez que, qual é o pilar dos pilares? Acreditar na existência de Hashem, o uno e único. Nós vimos lá no comecinho. Uma vez que acreditar em Hashem como uno e único é o pilar dos pilares, é o pilar sagrado da fé judaica e da fé também Benei Noa, uma vez que esse é o princípio de tudo, e que para se receber ordem sobre o mandamento, você tem que acreditar naquele que ordena, não é verdade? Como é que você vai receber a ordem sobre você não reconhecer aquele que ordena? E uma vez que esse é o princípio fundamental, negar que esse que ordena seja a verdadeira divindade é o mesmo que dizer, olha, não interessa eu cumprir o restante dos mandamentos porque eu acredito em outros seres. Ser A, ser B, ser C, ser D, e por aí vai. Vários tipos de seres, né? Então, daqui se entende principalmente que aquele que realmente quer cumprir os mandamentos, primeiro ele tem que aceitar esse paradigma, ou seja, negar completamente a Avodah Zará, negar completamente a idolatria.
E aí, o Sefer Hinur, ele vai desenrolando sobre esse assunto, ele vai dizer, olha, a gente falou sobre a respeito da fé, do conhecimento. No entanto, isso só se torna uma transgressão de verdade quando que? Quando isso se torna uma ação. Ou seja, a pessoa ela concretiza isso em ação. Quando ela, por exemplo, ela utiliza as formas padrão para fazer idolatria, seria isso. Ou então, quando ela, por exemplo, ela usa as formas de culto da própria idolatria. São as duas opiniões. As formas padrão são qual? Aquelas que eram usadas no santuário sagrado para Hashem. Por exemplo, uma delas, sacrificar, queimar incenso, fazer uma libação, né? Se curvar. São práticas que somente podem ser feitas a Hashem. Logo que se fez isso em nome de alguma idolatria, em nome de alguma força, poder, divindade, que não é o Deus absoluto, o Deus uno e único, a pessoa então praticou o quê? Praticou idolatria. Que a gente, inclusive, vai estar falando mais nas próximas ramificações sobre esses cultos proibidos, né? Mas hoje a gente está nesse primeiro conceito, a proibição de não reconhecer outras divindades além de Hashem. Bem, vamos encontrar lá em Avodat Kohavim, capítulo 9, lá na Alahá de número 4, está registrado no Mishneh Torah, o primeiro livro do Mishneh Torah é o Sefer Hamadá, e lá encontraremos o seguinte, que, olha só, o Maimônides vai dizer, os cananeus são idólatras e seu dia é o domingo. Bem, o que está falando aqui de verdade? Vamos lembrar que na época do Maimônides já não existia cananeu faz tempo, né? Vamos lembrar que na época dos Maimônides os cananeus já não existiam mais, não estavam mais presentes. E aí, que cananeu está falando aqui? É que o Maimônides ele usa termos pejorativos para falar de grupos idólatras, para não citar diretamente, porque existe uma proibição de dar honra à idolatria. E uma vez que você cita cortesmente algum nome de idolatria de forma honrada, você está transgredindo essa proibição. Então, por isso, Maimônides vai usar para os cristãos o termo de cananeus, ok? Ele vai usar, então, esse termo de cananeus. Bem, e vai falar que o dia deles é o quê? É o domingo. Por que o dia deles é domingo? Porque nesse dia eles comemoram a ressurreição, né, da divindade, do poder deles, né, da falsa divindade deles. Eles acreditam que o Deus dele morreu e o Deus deles ressuscitou. Não é isso? Isso é o quê? Uma fonte de idolatria. O que na verdade, o Rambam está falando aqui? Olha, não tem nada de proveitoso que você possa aprender com esses grupos que praticam as idolatrias e que nem reconheçam também essas forças de divindade deles. Então, é praticamente isso que está sendo elaborado por aqui. Olha só, vamos lá. E aí, nós chegamos em Avodat Kohavim, capítulo de número 1, e a partir da Alahá número 1, ele vai dizer, o Rambam aqui vai dizer como que a idolatria ela surgiu, de que forma que isso se originou, aonde, de que maneira, como que foi essa história, como que isso surgiu, né? Bem, vamos lá, falar um pouquinho sobre isso, e aqui o Rambam, olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, não sei se você sabe, Enos, né, era neto de Adão, né? Enos era neto de Adão. E na época dele aconteceu o seguinte, na época dele, ele começou a pensar, ter o seguinte pensamento, que Hashem ele estava muito, muito elevado e que era necessário rezar em nome de seres superiores para Hashem entender. Já que nós estamos no mundo mais baixo e os seres superiores estão em mundos superiores, né? No caso de seres superiores, seriam os astros, inclusive. Então ele instituiu esse tipo de erro. E o Rambam vai explicar sobre isso. Olha só, durante a época de Enos, a humanidade cometeu um grande erro. E os sábios daquela geração deram conselhos impensados. Sábios aqui, na verdade, está falando de pessoas que tinham uma certa autoridade, entendeu?
não está falando dos sábios judeus, não, tudo bem? Aqui é sábios gentios que têm uma certa autoridade. O próprio Enos foi um dos que errou. O erro deles foi o seguinte: eles disseram que Deus criou estrelas e esferas para controlar o mundo. Ele os colocou no alto e os tratou com honra, tornando-os servos que ministravam diante dele. Consequentemente, é apropriado louvá-los e glorificá-los e tratá-los com honra. Eles perceberam que esta é a vontade de Deus, bendito seja Ele, que magnifiquem e honrem aqueles a quem Ele magnificou e honrou, assim como um rei deseja que os servos que estão diante dele sejam honrados. Na verdade, fazer isso é uma expressão de honra ao rei. Depois de conceber essa noção, eles começaram a construir templos para as estrelas e oferecer sacrifícios a elas. Eles os louvariam e glorificariam com palavras e se prostrariam diante deles, porque assim fazendo, eles estariam de acordo com a falsa concepção, cumprindo a vontade de Deus. Essa era a essência da adoração de falsos deuses. E essa era o raciocínio daqueles que adoravam. Eles não diriam que não há outro Deus exceto esta estrela. Essa mensagem foi transmitida por Jeremias, que declarou, capítulo 10, versículos 7 e 8 do livro do profeta Jeremias: quem não te temerá, rei das nações, porque a ti convém, entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos, não há ninguém como você. Eles têm uma noção tola e sem sentido. Eles concebem seus ensinamentos vazios como madeira, ou seja, todos sabem que só você é Deus. Seu erro tolo consiste em conceber esse vazio com a sua vontade. Então, gente, daqui a gente tem alguns erros que foram cometidos na época de Enos. Primeiro começou começou ele colocando intermediários. Ou seja, ele não estava negando que Deus existe. Ele não estava negando que existia um Criador, que esse Criador, inclusive, era uno e único. Mas ele colocou intermediários. Esse tipo de transgressão ele é chamado de shituf, ou seja, associação. Você não nega que existe um verdadeiro Deus, no entanto, você coloca algo entre você e Deus. Entendeu? Isso, então, por exemplo, a pessoa vai lá e ora em nome de um profeta, ou em nome de um, digamos assim, de um homem, em nome de alguém que ela considera superior, né? E fala com Deus, rezando em nome desse profeta. Isso é idolatria. Esse é o começo da idolatria, o grau 1 de idolatria. Pode até parecer bonitinho, tá? Pode até parecer bonitinho, legal, tal, mas já é constituído uma grande transgressão a esse ponto. Segundo, o tempo foi passando e as gerações futuras já começaram a nascer dentro dessa cultura criada por Enos. E na próxima geração, o que ocorreu? Que aquilo que eles acreditavam ser apenas intercessores anteriormente, começaram a fazer estátuas desses intercessores. E o tempo foi passando, e as pessoas que começaram a fazer estátuas depois começaram a oferecer incenso para essas estátuas. E começaram então a construir templos para essas estátuas. E começaram a fazer sacrifícios para essas estátuas. E quando foi ver, já tinha sacerdotes, né, criando uma estrutura, começou a criar uma estrutura, já tinha sacerdotes e falsos profetas. E esses falsos profetas, então, começaram a ensinar para o povo da época, né, falando, olha, ou você oferece sacrifício para esse ídolo, ou você vai ser destruído. Ou você realmente reze para esse ídolo, ou então realmente pode acontecer uma coisa terrível com você. Ou seja, começaram a usar o poder
da intimidação, do medo. Aliás, a idolatria sempre trabalha sobre esse requisito, né? Que é o medo em si. E as pessoas começaram, então, a criar essa falsa religião. E o tempo foi passando. E chegou um tempo que as pessoas não se lembravam mais que existia o Criador único. Só estava lembrando dos seus ídolos. Essa geração ela vai culminar com a geração que morre no dilúvio, tá? E daqui você viu como que ela se afastou de Hashem. Como que foi esse afastamento, né? De ponto a ponto, até culminar com o dilúvio. Bem, legal. Então daqui você viu que a idolatria ela não nasce pronta. A idolatria ela é formada, organizada com o passar do tempo. Ou seja, é tudo um passo a passo que vai se desenvolvendo. Se a pessoa ela dá margem para acreditar na associação, que é o primeiro ponto de idolatria, que é Shidduch, a associação, que é colocar um intermediário entre você e Deus, você vai acabar culminando lá no fim adorando as estátuas. Porque você começou aqui errado, lá você vai acabar errado também. Então é necessário ter um certo cuidado, porque apesar daquilo pode parecer algo inocente, algo que não parece uma transgressão muito grave, até mesmo algo até bonitinho, né? No entanto, ainda o bonitinho pode ser transgressão. Urashi em Devarim, capítulo 6, alahá número 4, aliás, versículo número 4, perdão, ele vai trazer o comentário, a explicação no comentário dele, e você sabe que esse texto está falando sobre o Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ouve Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. Então daqui se aprende principalmente, né, que Hashem é uno e único. E olha o que o Urashi vai trazer no comentário dele. Ele vai dizer o seguinte: ele, ou seja, Hashem, será declarado no futuro o único Deus, como está dito, pois então converterei os povos a uma linguagem pura que todos eles invocam em nome do Eterno. Sofonias 3:9. E é também dito, naquele dia o Eterno será um e seu nome será um. Zacarias 14:9. Então, ou seja, o que significa isso? Significa que o Shema ele também se refere aos não-judeus que aceitam a unicidade de Deus no futuro. Ou seja, Urashi, que ele vivia há 1000 anos antes do nosso tempo, ele conseguiu trazer um comentário onde falaria da nossa realidade hoje. A realidade onde os não-judeus procurariam a unicidade de Deus, onde os não-judeus procurariam largar as idolatrias, onde os não-judeus procurariam se conectar ao eterno Criador uno e único. E isso está acontecendo exatamente isso. Esse aqui é o antídoto para a idolatria. É você pensar, refletir sobre o significado do Shema, cada palavra. O que é ouvir para você? O que é Israel? O que é Hashem? O que é Elokeinu? O que é Errad para você? Reflita sobre isso. Tire um tempo para refletir sobre isso todos os dias, sabe? Para você trazer à mente essa reflexão. Ela vai ajudá-lo a afastar de todo o paradigma que possa trazer aí a um pensamento de idolatria. Bem, o Mishneh Torah, lá no Sefer Hamadá, Ilhot Teshuvah, capítulo de número 3, alahá de número 7, e o Rambam aqui, ele está nas leis de arrependimento, lei de retorno, seria a melhor tradução, as leis de arrependimento, as leis de Teshuvah, onde ele vai citar 5 tipos de pessoas que são classificadas como um menim, ou seja, como um idólatra. Esses 5 tipos de pessoas são eles. Primeiro, aquele que afirma que não existe Deus e que o mundo não tem um condutor, ou seja, o ateu. Aqui, ele afirma que Deus não existe.
E ele afirma também que o mundo não tem um condutor. Ou seja, aqui tem tanto o ateu quanto o agnóstico. Ou seja, o ateu nega totalmente a existência de Deus, e o agnóstico em si, ele faz o quê? Ele fala, olha, pode até existir algum Deus, mas ele não age aqui no nosso mundo. Então, esse tipo de pensamento é o quê? De acordo com a Sagrada Torá, é proibido. E chega a está no mesmo patamar que a idolatria. Por quê? Porque a idolatria nem sempre ela é você adorar algum item, alguma coisa. A idolatria muitas vezes é você colocar a sua ideia acima de Deus, no lugar de Deus. Então, quando você faz isso também, você está colocando a sua filosofia, o seu pensamento, a sua concepção acima da concepção divina. Então, esse é o primeiro grau de idolatria. Segundo, aquele que afirma que existe, mas são dois ou mais. Ou seja, a pluralidade de deuses. Aqui é proibido. Por exemplo, acreditar em um panteão de deuses, igual se tinha na mitologia grega, na mitologia romana. Romanos, eles pegaram dos gregos. E outros tipos de mitologia, né? Ou acreditar que Deus, ele é triuno, por exemplo. Acreditar que ele é 3 em 1. É uma plural, é pluralidade, não deixa de ser. Entendeu? É também idolatria. Terceiro, aquele que afirma que existe um Deus, mas tem forma corpórea. Ou seja, acreditar que Deus se materializou, se fez carne. Acreditar que Deus nasceu em forma humana. Acreditar que Deus se encarnou, isso seria praticamente uma idolatria. Por quê? É o mesmo que você restringir a Deus. É o mesmo que você dizer, olha, Deus está em tal lugar. Porque se Deus pode limitar, a pessoa pode definir onde Deus está. E se eu posso definir onde Deus está, Deus não é mais onipresente. Entendeu? Esse é o perigo desses ensinamentos. E tem que ter um cuidado sobre isso. Aquele que afirma que Deus não é o único ser primário, mas existem outras matérias primárias que não foram criadas por ele. E que com estas matérias o mundo foi criado. Ou seja, aquele que fala que Deus faz parte do processo. E Deus ele foi criado a partir do momento em que a criação se deu o Big Bang, e foi desenvolvendo, as condições foram chegando, e foi tendo a seleção natural, e com isso criou-se a ideia de Deus. Então isso também é uma das formas de Avodah de idolatria. Por quê? Porque idolatria é Avodah, é serviço estranho. Então, qualquer tipo de pensamento ou forma que Deus não tenha ordenado ou que Deus tenha proibido, se constitui idolatria. Mesmo que Deus não tenha proibido, mas ele não ordenou, também se constitui idolatria. E aquele que serve a outra entidade além de Deus e coloca essa entidade como intermediário entre a pessoa e Deus. Ou seja, aqui é o shidduch. Pessoa orar, rezar em nome de algum ser, em nome de alguma outra divindade, ou falar, rezar para essa divindade, para essa entidade, falar com Deus, por exemplo. Também seria uma forma de idolatria. Então aqui nós temos as proibições a respeito de idolatria. Bem, então daqui nós aprendemos, gente, que nós não podemos colocar nenhuma outra força ou nenhum outro poder além de Hashem. Entendeu? Não devemos fazer isso. Vamos estar abrindo agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, é só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo. Ok? Agora são exatamente 7h08, horário de Brasília. E são 7h08. Então, até 7h15 eu estarei respondendo as perguntas. Temos 8 pessoas aqui acompanhando pelo chat. O Elaido Silva, lá do Rio de Janeiro, está conosco. A Nair Pereira Vedovoto também está conosco. A Luciana Rodrigues também está conosco. Se eu não me engano, a Luciana Rodrigues é do Rio de Janeiro.
Se não for, ela me corrige aí. O Júnior Leite, o Júnior é lá do Ceará, está conosco. O José Carlos Garcia Santos, é de São Paulo. A Marcela Oliveira, que é do Rio de Janeiro também. A Valdeli Lima, se eu não me engano, a Valdeli é do Pará. Se eu estiver enganado, você me fala depois, Valdeli. Isso, Júnior, lá de Fortaleza, também está conosco. Shalom, shalom a todos. Então, gente, alguém tem alguma pergunta? Lembrando para vocês que essa aula eu vou estar passando para vocês depois uma atividade semanal dela, tá? A atividade que eu postar hoje, vocês podem me entregar até o próximo domingo. Ela tem 7 dias para poder ser respondida. E depois de 7 dias eu vou lá lançar a nota, ok? E lembrando que amanhã a gente está voltando no nosso horário normal, amanhã às 6 horas, normalmente, tá? Onde estaremos com a aula de número 10. Amanhã vamos falar sobre a proibição de fabricar idolatria, mesmo que a pessoa não acredite na idolatria, mas fabrique para alguém, sem acreditar, apenas para ganhar dinheiro, por exemplo. A gente vai ver essa proibição amanhã. Entendeu? Então, alguém tem alguma dúvida? Marília, São Paulo, isso, Luciana, é de Marília. Ela é carioca, mas está morando em Marília. Isso, a Valdeli é do Piauí. É do Pará, não, é do Piauí. O José Carlos é de Itanhaém. Júnior Leite, se tiver alguém fazendo uma oração em nome do mediador e a gente estiver naquele lugar, precisa se retirar? Olha só, Júnior, a gente não entra num local que tem um culto idólatra, entendeu? A gente não participa de um culto idólatra. Por exemplo, a gente não entra dentro de um templo de idolatria. Mas vamos dizer que isso aconteça na sua casa, que isso acontece muitas vezes. Às vezes o parente ele tem alguma outra fé, né? E de repente está na hora do almoço, ele vai lá, levanta e faz a oração em nome do fulano de tal. O que nós fazemos? É só não falar amém, tá? Não falou amém, tranquilo, não tem problema. É só ficar em silêncio e não falar amém nem confirmar. De nada, Júnior. A Nair está falando. Nas escolas, quando as crianças participam das músicas de Natal, é proibido? Olha só, se o pai está ciente disso, e ele é um Benoa, por exemplo, ele pode estar se dirigindo diretamente à direção daquela escola, porque isso não pode, tá?
A escola em si ela tem que respeitar a liberdade de consciência. Inclusive, a Constituição legisla que a escola deve ser um espaço laico, ou seja, não pode ter preferência religiosa. Então, se você tiver alguma dificuldade disso, por exemplo, você pode inclusive falar comigo que nós podemos fazer um documento para você entregar na escola para que os seus filhos sejam liberados desses acontecimentos, entendeu? E outra, a escola não pode tirar ponto do aluno se isso acontecer. Por quê? Estamos falando de liberdade de consciência. Não é obrigatório alguém ser exposto a um tipo de fé que não é a fé que você pratica. Ok. Então, gente, esse foi o nosso bloco de perguntas. Foi muito bom estar aqui com vocês, no qual nós vimos algumas partes bastante interessantes na aula de hoje. E só para a gente terminar, encerrar essa aula, eu trouxe aqui alguns exemplos, entendeu? Na prática. Por exemplo, para quem não sabe, mas a idolatria, acreditar que exista uma força positiva ou uma força negativa, como contrapostos sobre um ao outro, como por exemplo, acreditar que Deus tenha um inimigo, por exemplo, Satã no judaísmo é apenas um anjo que tem a responsabilidade claro, fazer acusações no tribunal celestial e também colocar testes e provas às pessoas. Uma vez que a pessoa pense que Satã é inimigo de Deus, ela está colocando Satã como se fosse uma divindade, entendeu? E se ela fala isso, ela está criando um tipo de ensino chamado dualismo. O dualismo ensina que existe um Deus bom e um Deus mau. Tem que ter cuidado com isso, entendeu? Jogar em apostas online todos os dias é idolatria? Pode se tornar idolatria, Júnior. Pode se tornar idolatria, entendeu? Tudo tem que ser temperado, ou seja, a partir do momento que passa do limite, realmente foge do controle e aquele tem um domínio sobre a gente. Então tem que ter cuidado, tá? Aqui aprendemos também a não acreditar em intermediários ou mediadores, ou seja, acreditar que colocar um intermediário entre você e o Criador também é proibido. Não orar em nome de Yeshua, por exemplo, ou seja, de JC, porque é idolatria. Não acreditar em uma trindade, já falamos, Deus é uno e único. Acreditar que em pluralismo é uma forma de idolatria. Não acreditar, por exemplo, em filosofias que negam a Deus, entendeu? Praticar uma filosofia que nega a Deus também seria uma proibição. E claro, não acreditar em mitologia pagã ou religiões politeístas. Tem que ter esse cuidado, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Shem possa dar muitas bênçãos. Amanhã estamos de volta. Daqui a pouco eu vou estar postando no nosso grupo disciplinar mais uma atividade. Shalom, shalom a todos. Uma ótima noite.